Nós vamos começar hoje uma série de mensagens. Serão 7 mensagens, não necessariamente sequenciais, porque nós temos algumas atividades que às vezes nós temos que colocar outras palavras dentro daquele contexto, mas nós seguiremos com 7 mensagens que abordarão as igrejas de Apocalipse. O livro de Apocalipse, hoje de manhã eu estava falando com o Ua, enquanto estávamos lá no Detran, e falando que nem todo mundo gosta de pregar no livro de Apocalipse, justamente porque é um livro escatológico. E sendo um livro escatológico, ele não é exato na sua interpretação. Até porque existem várias correntes. Para você ter uma ideia, mesmo dentro da nossa denominação, existem várias correntes interpretativas para o livro de Apocalipse. Inclusive na questão das cartas, capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, existem algumas formas de interpretar, algumas ferramentas interpretativas que dão uma conotação diferenciada. Nada que seja contraditório. Todas elas têm possibilidade de serem corretas, como em alguns aspectos elas se complementam também. O bom da palavra de Deus é isso, que Deus ele permitiu que nós tivéssemos um texto que foi inspirado por Deus e que alcança os nossos corações de acordo com a nossa necessidade. É claro que aí eu me refiro àquelas igrejas que buscam de fato considerar a Bíblia com a seriedade que ela precisa ser considerada. Tem grupos por aí que até fazem uma Bíblia falsificada para poder justificar suas heresias e suas práticas que são espúrias e que não são bacanas, né? Infelizmente. E outros que ficam retalhando a Bíblia. Então tira um pedacinho aqui, tira outro pedacinho acolá e vai montando de acordo com a sua própria conveniência, na maioria das vezes, a fim de enganar pessoas com algumas finalidades pessoais, quer seja de recurso financeiro, quer seja de poder. Isso não vem ao caso, mas as igrejas que levam a sério a palavra de Deus, muito embora tenham uma visão diferenciada, elas têm conexão entre si. Porque quando a gente fala sobre a visão da igreja, e eu falo isso na classe dos novos membros, eu sempre falo que tem doutrinas que são essenciais e doutrinas que não são essenciais, né? Aquelas que são essenciais, todo mundo tem que pensar igual. Por exemplo, dentro da igreja cristã, não dá para pensar em Jesus Cristo de outra maneira que não seja da forma que nós pensamos. Agora, doutrinas não essenciais, por exemplo, tem gente que mistura usos e costumes com doutrina. E identificam alguns usos e costumes com doutrina. Aí é problema deles, isso não vai fazer diferença no que diz respeito à salvação, mas cada um vai seguir de acordo com aquilo que entende. E nessa série de mensagens, então, nós vamos seguir uma linha mais conservadora, sem muita invencionice, sem querer entrar em conceitos que sejam muito teológicos, porque nós não estamos aqui numa sala de aula, né? Nós estamos numa igreja. E a gente tem que saber diferenciar esse tipo de coisa. Tem abordagem que a gente faz de determinado conteúdo dentro da igreja que é diferente da abordagem que a gente faz em sala de aula. Porque quem está estudando, por exemplo, teologia, tem que saber a coisa de uma forma mais esmiuçada, inclusive com detalhes muitas vezes controversos, que são coisas que não interessam para nós aqui no contexto de igreja. O que a gente tem que aprender aqui no contexto de igreja é a essência da palavra de Deus e ponto final. O resto é o resto e fica em segundo plano. Então eu quero imaginar com você agora que nós estivéssemos caminhando por uma antiga estrada lá em Roma, há 2000 anos atrás, né? Então nós estaríamos caminhando por uma estrada romana e quando você olhasse, você ia ver colinas de um lado e de outro e estaria então atravessando a Ásia Menor. Tente imaginar isso. Eu sei que aqui
provavelmente ninguém foi à Ásia Menor, e a Ásia Menor, a Ásia da Bíblia não é a mesma Ásia de hoje, né? Existe toda uma questão aí que a gente não vai entrar nos detalhes pelos motivos que eu acabei de explicar, mas imagine você andando por aquela estrada e na medida que você vai caminhando por aquela estrada, você ouve vozes de adoração a Deus. E você ouve igrejas que estão adorando a Deus, igrejas que estão em situação de adoração, e são várias. Elas estão situadas ao longo dessa estrada romana que atravessa toda a Ásia Menor. E cada uma daquelas igrejas que nós passaremos, ou que nós, na nossa mente agora, na nossa viagem, né, estamos passando, elas têm uma história diferente. São todas igrejas cristãs, mas cada uma delas tem a sua própria história, tem seus próprios desafios, tem a sua própria visão de fé. Na mesma proporção que nós acabamos de falar aqui, né? As questões que são básicas, elas caminham juntas, mas elas têm os seus desafios. E caminhando por essa estrada, na medida que nós percorremos essa estrada, dentro e a partir do livro de Apocalipse, nós nos deparamos com 7 igrejas. 7 igrejas que estão aqui narradas, para as quais Jesus Cristo escreve uma missiva, escreve uma carta. São cartas pequenas, bem sintetizadas, e nós vamos estudar cada uma delas. E cada uma dessas igrejas, elas vão poder oferecer para nós que estamos caminhando entre elas, um espelho para a nossa própria vida. Preste atenção nisso. A partir do entendimento que tivermos destas igrejas, a partir dos conteúdos que nós ouvirmos a respeito destas igrejas, nós estaremos então espelhando questões na nossa própria vida, questões que poderão ser aplicadas a nós mesmos. Vamos ter conselhos, vamos ter elogios e vamos ter também exortações em alguns momentos duras, mas que precisam trazer ao nosso coração motivos para que a gente possa fazer reflexões profundas. Então, a primeira igreja que a gente encontra nessa caminhada é a igreja lá em Éfeso, que era uma igreja laboriosa, uma igreja fiel, mas que perdeu o seu primeiro amor. Aquela igreja, uma igreja fiel, uma igreja muito, muito elogiada por Jesus Cristo, ela tem essa dificuldade, ela perdeu o seu primeiro amor. E quando nós contemplamos aquela igreja, nós somos desafiados a reconsiderar o fervor do nosso compromisso com Cristo. Em seguida, uma outra igreja aparece no cenário da nossa caminhada, a igreja de Esmirna. E ali nós vemos um povo sofrido. E naquele povo sofrido, nós vemos um grupo que é ricamente abençoado na sua perseverança. E eles nos mostram valor da fé, mesmo em meio da perseguição. É a segunda igreja. E mais um pouco adiante, nós vamos passar por uma terceira igreja, a igreja de Pérgamo. E na igreja de Pérgamo nós seremos alertados sobre os perigos da doutrina comprometedora, pela doutrina da heresia. E então, nesse sincretismo, nós vamos perceber que todo o sincretismo vivido na igreja de Pérgamo acabou, de alguma forma, comprometendo, ou pelo menos ameaçando, a pureza do evangelho vivido e pregado naquela igreja. Caminhamos mais alguns quilômetrozinhos à frente e vemos a igreja de Tiatira. Olha que nome bonito, né? Tiatira. E nos deparamos com uma igreja que tem boas obras. Tiatira é uma igreja de boas obras, mas apesar de suas boas obras, ela tolerou um ensino corrupto e recebe uma advertência sobre a necessidade de manter a verdade. Continuamos na nossa caminhada e agora encontramos
à igreja de Sardes. E essa caminhada está gostosa, né? Essa caminhada nos leva a vislumbrar coisas interessantes para a nossa vida. Lá na igreja de Sardes, se nós entrarmos, nós seremos confrontados com a realidade de uma igreja que tem nome de viva, mas está morta. Uma igreja morta. E essa igreja, então, nos desafiará a examinar nossa própria vitalidade espiritual. Em que nível vai a nossa vida espiritual na nossa caminhada? E, na sequência, uma penúltima igreja, uma igreja muito bonita, a igreja de Filadélfia. E ali na igreja de Filadélfia nós somos inspirados com toda a perseverança e fidelidade daquela igreja que recebe uma promessa tremenda de Deus que nos salta aos olhos de maneira que nos faz alegrar o coração, de uma porta aberta que ninguém pode fechar. E já no finalzinho da estrada, nós chegamos à última das 7 igrejas, que é Laodiceia. Uma igreja rica, uma igreja autossuficiente, mas espiritualmente uma igreja morna. Nós seremos chamados, queridos, a reconhecer a importância da verdadeira riqueza espiritual e do zelo pelo Senhor. Cada uma dessas igrejas tem algumas mensagens para nós, cada uma delas. É por isso que tem que ser uma série. Não dá para fazer um arrazoado num único encontro. É importante que nós possamos encontrar as mensagens que nos são transmitidas por Deus a partir da nossa reflexão na caminhada destas igrejas. Não apenas lá no passado, o que acontecia no passado, mas que reflete em nossos dias hoje e que nos leva a pensar de que maneira nós devemos nos portar diante das lições que aprenderemos. Pelas próximas quintas-feiras, então, eu convido você a explorar comigo essas cartas. Agora, é importante que você esteja com o seu coração aberto. Você que está nos assistindo também terá a possibilidade depois de acompanhar cada uma delas, com o coração aberto, permitindo que Deus fale a você, especificamente, que Deus corrija, que Deus fortaleça para sermos uma igreja conforme a sua vontade. A igreja que Ele deseja que nós sejamos. Uma igreja que brilha, sua luz intensa neste mundo de trevas, neste mundo que eu gosto de chamar de mundo tenebroso. E é essa jornada que nós vamos fazer a partir de agora. E eu convido você a voltarmos para o começo da estrada e agora pararmos um pouquinho mais em cada uma destas igrejas. E vamos começar com a primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso. E eu quero que coloque aí, por favor, Apocalipse 2, versículos 1 a 7. E nessa carta nós vamos ter a temática do perigo de abandonar o primeiro amor. De 1 a 7, Apocalipse. Eu vou ler aqui, vocês podem ir acompanhando. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você
e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Glória a Deus. Essa é a igreja de Éfeso. Uma das 7 igrejas que são mencionadas e por onde nós já passamos e agora paramos um pouquinho. Vamos entrar ali, vamos cultuar com os nossos irmãos, vamos ver como é que a coisa funciona. Essa igreja, ela tinha uma história rica e significativa, muito significativa, na época em que João escreveu ou transcreveu as cartas da parte de Jesus Cristo para cada uma delas. Essa igreja, ela estava localizada na cidade de Éfeso, a cidade que leva o seu nome. Uma das maiores e mais importantes cidades da Ásia Menor. E a Ásia Menor, lembra que eu falei que não era exatamente onde é a Ásia hoje? A Ásia Menor é onde hoje é a Turquia. Ela tinha um deslocamento geográfico ali, ela é diferente da nossa geografia atual. E a Ásia Menor, a igreja de Éfeso, dentro da Ásia Menor, ela ocupava uma posição central no cristianismo primitivo. Essa igreja era uma igreja muito importante. Ali naquela cidade era uma metrópole vibrante, uma metrópole conhecida como sendo um porto estratégico e pelo famoso templo de Ártemis. Eles tinham um templo de idolatria muito forte lá, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não se assuste não que nas maravilhas do mundo atual também tem idolatria, né? Isso sempre fez parte do conceito. A cidade era um centro, então, de comércio, um centro de turismo, um centro de cultura e de religião pagã, acima de tudo. Atraía visitantes de todo o Império Romano. Vinha gente de todo lado para poder visitar a cidade de Éfeso. E foi no meio desse ambiente, exatamente no meio desse ambiente de diversidade, de idolatria, que a igreja cristã de Éfeso foi plantada. Ali naquele lugar. Projeto de Deus. É Deus quem comanda, é Deus quem movimenta as peças, eu não tenho dúvida disso. Segundo as narrativas bíblicas e a história, foi ali que começou e que foi implantada a igreja de Éfeso. E ela foi fundada por Paulo. Paulo é o fundador daquela igreja e ele fez isso na sua segunda viagem missionária por volta do ano 52 da era cristã. Paulo, ele passou cerca de 3 anos naquela cidade. E esse foi, segundo historiadores que contam a história de Paulo, das suas viagens missionárias, o período mais longo que ele permaneceu em um único lugar durante as suas viagens. Talvez seja por causa disso que aquela igreja ficou tão importante, porque ele usou a igreja de Éfeso como base. Ali é como se fosse uma base para poder evangelizar todo o entorno. A partir de Éfeso, então, da igreja de Éfeso, ele começou a treinar líderes, preparar líderes e enviar para o entorno daquela cidade. Mais tarde também ela se tornou um dos lugares onde o maior número de líderes era capacitado. Lá em Atos capítulo 20, por exemplo, você vai ver Paulo fazendo uma reunião com os líderes daquela região. Ali tinha líderes de todas as partes. E Timóteo, que era discípulo direto de Paulo, serviu como líder da igreja, daquela igreja por um tempo. E acredita-se que João também. O João que escreveu o Evangelho também foi líder daquela igreja. E a igreja de Éfeso, então, era uma das mais influentes do cristianismo naquela época. Era a igreja que mais influência tinha, não apenas devido à sua localização,
mas também pelo seu papel da preservação da doutrina, da pureza doutrinária. E isso, inclusive, é destacado por Jesus Cristo quando escreve essa carta. Na época em que João escreveu o Apocalipse, a igreja de Éfeso tinha se tornado uma comunidade bem estabelecida, e Jesus, na carta que escreve, elogia, exorta e faz promessas, não só a essa igreja, nesse caso aqui, neste trecho, a esta igreja, e de várias formas a gente percebe o quanto ela era uma igreja importante. Mas talvez a fala mais significativa da carta de Jesus, escrita por João, à igreja de Éfeso, seja a perda do primeiro amor. Eu acredito que essa é a parte mais significativa, que vai trazer luz sobre aquilo que a igreja precisa fazer, aquilo que a igreja precisa rever nos seus conceitos. No entanto, essa advertência, ela serve também como um lembrete poderoso para todos nós que somos igreja da modernidade, que somos igreja hoje. E uma lição que nós aprendemos de cara é que toda ortodoxia sem amor pode levar à morte espiritual. Em outras palavras, tradicionalismo sem unção não dá certo. Tradição sem unção é tradicionalismo. Assim como unção sem tradição, sem Bíblia, é pentecostalismo. Então a gente precisa saber que as coisas precisam caminhar lado a lado. O Senhor Jesus, ao enviar a mensagem àquela igreja, advertiu aos nossos irmãos antepassados e nos adverte hoje também. Essa carta, ela não serviu apenas para aqueles irmãos lá por volta do ano 90, 90 e pouco, mas serve para nós aqui nos dias de hoje, sobre o perigo do primeiro amor se esfriar no nosso coração, mesmo enquanto continuamos a realizar as obras que fazemos no nome de Jesus. Precisamos prestar atenção. E eu quero explorar esse texto, fazer uma explanação nesse texto, sobre a importância de manter o nosso amor a Cristo como prioridade. Preste atenção na palavra, destaco aqui a palavra prioridade. Prioridade máxima em nossas vidas. A manutenção do primeiro amor. Então, para nós fazermos uma abordagem no texto, em primeiro lugar, eu quero observar que Jesus Cristo reconheceu as obras da igreja de Éfeso. Era uma igreja dedicada, e ninguém pode negar isso. Em Apocalipse 2, versículos 2 e 3, nós lemos lá: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e pusestes à prova os que se dizem apóstolo e não o são, e tu os achastes mentiroso. A igreja de Éfeso, ela era muito diligente em suas obras e perseverante. Ela perseverava no meio das dificuldades. Era uma igreja que caminhava apesar de. E a gente tem que aprender isso, caminhar apesar das dificuldades. Eles não toleravam o mal. E nós temos que aprender com eles. E eles testavam aqueles que se diziam ser apóstolos. E se você acha que hoje, nos nossos tempos, tem heresia, eu queria dizer para você que isso não nasceu no século XX, não. Desde o início da igreja, as heresias começaram a ter vida e trazer prejuízos muito grandes para o desenvolvimento da igreja. Apesar de que as portas do inferno não prevaleceram, né? E nunca prevalecerão. E aí, quando a gente fala nisso, as pessoas imaginam a igreja fechando a porta para o inferno não entrar, mas é o contrário. O inferno que tenta fechar a porta dele, mas a igreja vai lá e mete o pé na porta. As portas do inferno não prevalecem, porque nós somos do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquela igreja, então, ela era conhecida por sua fidelidade à doutrina
e pela capacidade de discernir falsos mestres. Eles tinham esse discernimento. Chegava alguém lá com conversa fiada, eles descartavam logo que eles já sabiam que não era assim. E é assim que Jesus começa essa carta. Depois de se apresentar, né? E o versículo 1 é um versículo de apresentação de quem é o remetente, ele agora começa a carta elogiando a igreja por suas obras, pelo trabalho árduo, pela perseverança, pelo zelo para com a verdade. Era uma igreja ativa, uma igreja fiel, uma igreja que guardava a sã doutrina, que rejeitava falsos apóstolos e suportava o sofrimento por amor do Evangelho de Cristo. A igreja também se destacou por sua firmeza em não tolerar práticas imorais. Práticas imorais e heréticas que eram muito comuns naquele contexto. Lembra que eu falei da igreja da cidade de Éfeso como um grande centro de idolatria e também uma passagem obrigatória de muitas pessoas por causa dos seus portos? Então a imoralidade, a heresia rolavam soltos naquele lugar. E eles rejeitavam os ensinamentos dos nicolaítas, um grupo que promovia compromissos imorais e espirituais inaceitáveis para os cristãos. E tinha disso, você vai falar, mas compromisso imoral na religião? Tem. Claro que tem. Já teve naquele tempo. Recentemente nós tivemos casos de grupos que se diziam cristãos, que compartilhavam práticas imorais, como a poligamia, como o sexo livre, coisas dessa natureza, e sempre vão existir esses grupos. E nós precisamos segurar nossa onda nesse sentido, não aceitar essas coisas no seio da nossa igreja. A igreja de Éfeso rejeitava firmemente esse tipo de coisa. E tudo isso é muito positivo. Jesus reconheceu as obras daquele povo e quando olha para nós hoje, queridos, eu quero dizer para você que quando Jesus olha para nós hoje, ele também reconhece em nós a nossa perseverança, ele reconhece o nosso trabalho, ele reconhece a nossa firmeza, a firmeza que temos em Cristo, ele reconhece o nosso empenho, e isso é importante para nós e para o reino. Este reconhecimento, nós não fazemos por causa de reconhecimento, mas quando nós consideramos que Deus reconhece, nós estamos dizendo que Ele se agrada daquilo que nós fazemos. Quando Ele olha para você, Ele reconhece as coisas que você faz. Agora, Ele reconhece as coisas que não se faz também. E aí a pergunta, quando Jesus olha para você neste mundo, o que Ele vê? Essa é a pergunta. Como anda o seu trabalho cristão, o seu empenho com o trabalho cristão? Você é empenhado? Você é firme na fé? Deixa eu falar uma coisa para você, e você precisa entender isso. Jesus enxerga além daquilo que os nossos olhos podem ver. Muito além. Ele sabe exatamente o que fazemos, ele sabe exatamente qual é a nossa motivação, qual a intensidade. E por isso quero dizer para você que a melhor coisa que nós podemos fazer é viver intensamente a fé que o Senhor deseja que tenhamos, que vivamos. Quando Ele fala, conheço as tuas obras, Ele não está falando que conhece algumas obras, Ele não está falando de algumas coisas que fazemos ou algumas coisas que deixamos de fazer. A expressão conheço as tuas obras é repetida por Jesus Cristo em todas as cartas que ele escreve às igrejas da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3. E essa frase ela tem um peso significativo. E nós precisamos entender isso, porque essa frase, conheço as suas obras, ela revela algumas coisas. Revela, por exemplo, a onisciência de Deus, que conhece profundamente as ações, conhece a vida, conhece o que vai no coração da igreja
e individualmente também. Ele não vê como nós vemos com os nossos olhos. Cada uma das cartas começa com essa declaração, ou algo parecido, e Jesus a usa para introduzir o conteúdo de que ele vai endereçar a cada uma delas. Tipo assim, não se esquiva não, que eu sei o que eu estou falando. Em outras palavras, é mais ou menos isso. Eu sei o que eu estou falando, eu conheço você. Seja elogio, seja correção, seja advertência, e até um combinado desses fatores, elogio, correção, advertência, o que significa, afinal, a expressão conheço as tuas obras, é justamente isso. É o poder de Deus de identificar na nossa vida, no nosso coração, tudo aquilo que nós somos de verdade. É como se nós estivéssemos despidos das nossas roupas que nos encobrem diante de Cristo. A expressão demonstra ainda que Jesus conhece todas as ações, tanto boas quanto más. Quando Jesus elogia aquela igreja, ele conhece as ações boas, mas também conhece as más, porque nada está escondido ao olhar de Cristo. E ele está plenamente ciente da situação espiritual de cada um de nós. Não adianta, irmãos, não dá para esconder de Cristo. A melhor opção para nós é resolver as nossas pendências o mais rápido possível. Quando ele diz, conheço as tuas obras, ele está lembrando também as igrejas que elas são responsáveis pelas suas ações e outra, que elas serão julgadas por elas. Pelas ações. Nos outros livros, que não é o livro da vida, está o livro das obras de cada um de nós. E essas obras não são outra coisa senão o reflexo da nossa fé e obediência, ou a falta de nossa fé e a falta de nossa obediência. Em várias cartas, Jesus segue essa expressão com elogios de boas obras, como aqui no caso da igreja de Éfeso. Ele elogia a perseverança, mas corrige a perda do primeiro amor. Você entende isso, irmãos? Nós podemos e devemos também ser corrigidos. Com base na expressão, tanto a igreja de Éfeso como nós somos chamados ao sentimento de arrependimento. Era uma igreja cheia de elogios, mas que precisava se arrepender. Apesar disso, precisava consertar. As igrejas onde Jesus encontra falhas ou pecados, é seguida, depois desse sentimento de conhecimento, eu conheço tuas obras, de um chamado de arrependimento. Jesus, quando ele traz à tona as nossas obras, ele nos chama ao arrependimento, mostrando que apesar do conhecimento das falhas dos seres humanos, ainda há esperança, e sempre haverá esperança, para a restauração, oportunidade. Deus é o Deus da segunda chance. Qualquer um de nós aqui está propenso ao erro. Qualquer um de nós, sem exceção. E para o cristão, essa frase deve servir como um lembrete solene de que suas ações são vistas e que ele espera isso de nós. Fidelidade e integridade. É um convite à reflexão pessoal. Essa expressão, então, irmãos, não é apenas uma declaração de conhecimento, de gnoses, mas também um chamado à vigilância espiritual e à fidelidade contínua. Olha aqui para mim, irmãos. Deus conhece as nossas obras. Não conhece como eu conheço, não. Ele conhece no fundo, no nosso coração. Segundo lugar, logo após o reconhecimento que nós vimos agora de suas virtudes, a igreja de Éfeso recebe uma advertência séria do lado de Cristo. Bota aí Apocalipse 2:4. Apocalipse 2:4.
Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Apesar das muitas virtudes, a igreja de Éfeso havia deixado o seu primeiro amor. E essa é uma expressão que a gente ouve sempre, e que eu meio que abomino essa questão de primeiro amor, né? Porque nesse entendimento da igreja moderna, primeiro amor significa só aquele amor que a gente teve no começo da nossa fé, e depois que passou a nossa fé, acabou. É igual casamento, cheio de paixão na chegada, e cheio de pisão no decorrer, né? E cheio de esfregão no... Quer dizer, não é o ideal, mas infelizmente muitos seguem essa rotina. A igreja de Éfeso, sem dúvida, era uma igreja com uma herança rica, uma história de liderança forte, com o apóstolo Paulo, Timóteo e até mesmo João, comandando a igreja, uma igreja forte, uma igreja que, apesar disso, apesar do seu fervor inicial e de suas boas obras, havia um problema sério ali que Jesus estava identificando. Este, porém, que ele usa ali na expressão, é crucial para nós entendermos que depois de elogiar as boas obras daquela igreja, o trabalho árduo, a perseverança, Jesus ainda tem uma crítica séria a fazer. E isso vai nos mostrar uma coisa de cara: nenhum de nós aqui é perfeito. Nenhum. Isso ressalta que para Cristo não são só as obras exteriores, aquilo que você faz que os outros veem, mas a motivação interna, o amor que sustenta as suas obras. Isso é importante, irmãos. E é uma crítica forte. Eu tenho contra você, é o que ele fala, que abandonastes o seu primeiro amor. O primeiro amor se refere àquele fervor inicial que nós falamos agora, e ao amor genuíno que uns tinham pelos outros no começo da sua caminhada, que muitos de nós temos no começo da nossa fé cristã também. E esse amor, ele sempre é caracterizado por uma devoção, por uma paixão, aquele crente apaixonado, uma busca constante de agradar a Deus em tudo. Mas a palavra abandonastes, ou deixastes em algumas traduções, indica que esse amor ele não foi perdido acidentalmente. Não é que aconteceu um acidente e se perdeu o primeiro amor, não. Ele foi deixado de lado. Você abandonou o primeiro amor, é o que Jesus fala. Aquele amor foi deixado de lado, possivelmente motivado por alguma rotina religiosa. A igreja virou uma rotina religiosa, ou quem sabe até alguma distração, ou até mesmo um cansaço espiritual. Mas o certo é que aquele amor, aquele primeiro amor, foi deixado para segundo plano, foi deixado de lado. Ele não era mais o principal na vida daquela igreja. Ele foi trocado por algum tipo de religiosidade mecânica e sem vida. E isso acontece muito em nossas igrejas também, irmãos. A igreja entra numa rotina que acabou, entrou na rotina, acabou. A rotina é ir no culto no domingo à noite, entregar o dízimo, participar da ceia e acabou. Não tem mais nada para fazer. Não existe paixão, não existe empenho. Muitas igrejas vivem exatamente isso, a ausência de amor genuíno. E isso é uma falha grave. Amor genuíno por Cristo, amor genuíno pelas pessoas, que alguns falam. Agora há pouco eu estava conversando com um amigo meu, e ele é pastor também, como eu, e nós conversávamos a respeito de um evento que ele participou. Ele falou: nós tivemos 25 almas que se renderam a Jesus Cristo. Parece um número razoável, né? Mas não é tanto, não. Tinha 1000 pessoas naquele evento. 1000 pessoas. As pessoas estão perdendo a paixão. E eu quero dizer para você que Jesus está mais interessado na motivação do coração do que nas ações externas.
Não adianta participar em todo o movimento externo que tiver, se no seu coração aquilo não for realidade. O amor por ele deve ser o motor que nos conduz em todas as nossas ações. Esse versículo, então, que nós lemos aí, ele alerta para o perigo de uma vida cristã que, apesar de ativa, apesar de aparentemente saudável, carece do amor autêntico de Cristo, carece da essência do cristianismo, que é o amor verdadeiro. É possível, sim, fazer a obra de Deus sem amar a Deus. Tem muita gente que faz. As motivações são as mais variadas possíveis, mas isso não agrada a Deus. O abandono do primeiro amor é um problema muito sério, irmãos. E o versículo implica na necessidade de retornar ao primeiro amor. Nos versículos seguintes, Jesus exorta a igreja a lembrar-se de onde caiu, se arrepender e voltar às obras que fazia no início. É o mesmo desafio para nós hoje também. Isso sugere que para um caminho de volta ao primeiro amor é necessário que haja reflexão, é necessário que haja arrependimento e também é necessário que haja uma renovação da devoção a Cristo. Como crentes, nós devemos incessantemente, o tempo todo, avaliar se nós ainda estamos vivendo com o mesmo amor e paixão a Cristo que tínhamos quando nós nos dobramos a Ele em determinado tempo da nossa vida. Se percebermos, preste atenção, que este amor esfriou, devemos buscar a Deus, descobrir aonde nós caímos, se arrepender e retornar ao primeiro amor. Esses versículos, ou este versículo especificamente, nos convida a buscar uma renovação espiritual, voltando a todas as práticas espirituais que nos aproximam mais de Deus, como, por exemplo, a oração fervorosa. Muitos perderam o desejo de orar. A leitura da Bíblia com desejo não é por obrigação. Tem gente que lê a Bíblia por obrigação. Nós temos que ter desejo em ler a Bíblia. E serviço aos outros motivados por amor genuíno. E não apenas para poder cumprir uma obrigação religiosa. Nós devemos nos esforçar para manter a nossa paixão por Cristo. Na igreja de Éfeso nós vamos aprender isso. Apocalipse 2:4, então, é um lembrete poderoso de que o amor de Cristo deve ser fundamento para toda a nossa vida e caminhada cristã. Sem ele, mesmo as melhores obras se perdem e não têm sentido, não têm valor diante de Deus. É como um casal recém-casado, está cheio de paixão e desejo de estar juntos, o tempo todo. Mas muitos com o tempo, é o que eu disse, se não cuidarem desse relacionamento, deixam a rotina tomar conta. E depois que a rotina tomou conta, amigo, é uma questão de tempo para que o casamento seja desfeito. Quando a paixão esfria, e a paixão pode esfriar, um casamento pode se acabar. E por último, depois de toda a orientação, depois de toda o elogio de Cristo, depois da exortação, vem a promessa aos vencedores. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Jesus agora está concluindo essa fala à igreja de Éfeso, com uma promessa maravilhosa para todos aqueles que ouvirem e todos aqueles que obedecerem às suas orientações.
esse versículo é a conclusão da carta. E após elogiar a perseverança, após repreendê-la pelo abandono do primeiro amor, agora Jesus faz um chamado à obediência e à superação, ao que vencer. Esse versículo, ele resume uma promessa e um alerta importante para todos os crentes. Primeiro está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça. Deixa esse versículo lá. Isso. Quem tem ouvidos, ouça. Essa expressão é o chamado universal de Jesus, que ele usa para alertar os seus ouvintes sobre a importância daquilo que ele está falando. Quem tem ouvido, ouça. Ouvir aqui vai além do ato ou do simples ato de escutar. Refere-se a receber. É mais do que escutar. Refere-se a entender o que está sendo dito ali e aplicar espiritualmente as palavras de Jesus. A repetição dessa frase ao final de cada uma das cartas, e nós vamos ver isso, indica a seriedade da mensagem e a necessidade de uma resposta pessoal, além de uma resposta comunitária de toda a igreja. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está falando através do Espírito Santo, que é o mensageiro divino, o mensageiro das igrejas. Isso enfatiza que a mensagem não é apenas para a igreja de Éfeso. Percebe isso? Essa mensagem é universal. É para todas as igrejas no decorrer da história, ao longo da história. O Espírito Santo é o guia, o Espírito Santo é o consolador dos crentes. E aqui ele revela verdades cruciais sobre a vida espiritual, que se aplicavam na vida de cada uma daquelas comunidades, daquelas 7 comunidades, e que se aplica na vida da primeira igreja Batista Medeiros Neto, e da sua igreja também, você que está assistindo. São verdades espirituais. Aquele que vencer. O termo vencedor aqui, algumas traduções vão dizer assim, ao vencedor, ou aquele que vencer. Esse termo refere-se àqueles que permanecem fiéis a Cristo. Aqueles que superam desafios, apesar das dificuldades, que superam perseguições, que superam tentações. E, em outras palavras, aqueles que perseveram na fé. Estes que mantêm o amor e a devoção a Jesus apesar das dificuldades. Estes são verdadeiros vencedores. E Jesus está desafiando. É como se Jesus estivesse dizendo: estou dando uma vida de paz, de prosperidade, de alegria, de vitória para vocês. Por isso você precisa vencer. Por isso você precisa caminhar de tal maneira que você vença todas as adversidades. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida. A árvore da vida, ela é mencionada pela primeira vez lá em Gênesis, não é isso? Em Gênesis, no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, versículo 9, é a primeira menção a respeito da árvore da vida. Após a queda do homem, o acesso a essa árvore foi proibido. Ali no livro de Gênesis mesmo. Agora Jesus promete, oh glória, Jesus promete que os vencedores terão acesso novamente a essa árvore. E isso tem toda uma simbologia envolta. A simbologia que a vida eterna está disponível novamente, estará disponível novamente. E a restauração completa da comunhão com Deus. Glória a Deus. Essa é uma promessa de retorno à perfeição original.
onde a morte e o pecado já não existirão mais. E aí ele encerra dizendo: direito de comer da árvore da vida que está onde? No paraíso de Deus. Paraíso de Deus aqui é uma referência dos céus. A morada eterna dos crentes. A morada eterna dos justos. Um lugar de bênção, irmãos. Um lugar de paz, um lugar de presença divina. E a promessa é que os vencedores não viverão eternamente apenas, mas o farão em um estado de perfeita comunhão com Deus. Que coisa boa! Eu vou viver em comunhão eternamente com Deus e vou desfrutar das suas bênçãos, que são bem maiores do que aquelas bênçãos que Ele proporciona para nós aqui nessa dimensão. E concluindo, como crentes, nós devemos cultivar uma sensibilidade de que o Espírito Santo está nos orientando através da palavra de Deus. E isso significa ficarmos atentos, não apenas aos ensinamentos, mas também às advertências, também às correções que nos são dadas. A vida cristã, ela é marcada de lutas, é marcada de desafios. Eu tenho 36 anos que caminho nessa vida e só eu e Deus sabemos quantas lutas eu tenho passado. Na sua vida eu sei que não é diferente também. Quantas lutas, quantos desafios, um após o outro. Mas a promessa da vitória nos motiva a perseverar. A promessa da vitória nos motiva. Devemos nos comprometer em viver uma vida fiel a Cristo, mesmo quando enfrentarmos adversidades. Precisamos nos lembrar sempre que, apesar das dificuldades, nós temos uma promessa eterna. Portanto, a mensagem à igreja de Éfeso é um chamado de introspecção e renovação. Jesus também nos elogia pelas nossas obras, mas o que Ele realmente deseja, mais do que as obras, é o coração. Misericórdia eu quero, e não sacrifício. Que possamos examinar nossa vida, irmãos. Que possamos ver se ainda estamos vivendo no primeiro amor de Cristo, ou se nos perdemos no decorrer da nossa vida religiosa, até aqui aonde chegamos. E se nós já não estivermos mais com o mesmo sentimento do primeiro amor, que possamos nos arrepender e voltar às primeiras obras. E que sejamos uma igreja conhecida não apenas pelas boas obras, mas pelo ardente amor e compromisso com Deus. Feche os seus olhos.